Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Pai Santo e querido, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra. E aqui está esses nomes, Senhor, que citamos. Ó Deus, esta pessoa, este jovem que precisa desta recuperação, ser sarado, o médico abre o homem, o médico coloca o osso, Senhor, no lugar, mas quem cura é o Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, te pedimos por cada irmão, seja repreendido todas as dores no irmão Rogério. Toma em tuas mãos, em o nome santo de Jesus Cristo. Continua ajudando, Senhor, aos irmãos ali na voz de Deus. Abençoa a família Brana. Ó Deus, a cada pedido que tem chegado, os pedidos que têm chegado através da internet, Senhor, ser o Senhor, o Deus para eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma outra passagem de Coríntios, 1 Coríntios, eu creio. O apóstolo São Paulo, 1 Coríntios 16 e 22, se vocês querem me acompanhar, ele está terminando esta carta. 16 e 22, ele disse: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Mas se você me acompanhar um pouco aqui no livro de Josué, no capítulo 7, eu estava ali no escritório ali, e há pouco chegou mais um pedido para a gente, tá? E querem marcar já na próxima viagem, né, um atendimento já lá na fronteira da Argentina. Eu acho que eu vou deixar o irmão Paulo lá, né? Pertinho ali, né? Então, os irmãos orem, né? Eu não sei. As pessoas estão assim, encontrando. Assim, o nosso site vai fazer 3 anos no ar, mas ele não tem 3 anos que nós contamos visita, né? Nós temos 2 anos e meio. Nós temos 170 mil visitas, passamos de 170 mil visitas. E uma outra coisa que, olha, eu não entendo de internet, eu entendo que nós começamos ao vivo, então nós olhamos ali,
aparece ali as pessoas, alguns aparecem conectados, outros não aparecem, fica invisível para nós. Nós não estamos interessados nisso, claro, tá? Eu tenho minha preocupação porque eu sei que tem irmãos que eu fico preocupado se eles estão assistindo, porque eles se alimentam e são as congregações, a igreja espalhada, e então eu fico preocupado, possa ter dado algum problema. Mas durante aqui esse culto, quando nós olhamos, nós tínhamos uma taxa de tanto número, e quando nós terminamos o culto, nós olhamos e teremos uma taxa bem maior do que aquilo que nós estávamos vendo. Então nós temos conexões invisíveis, tá? Mas os invisíveis estão se tornando visíveis. Eles não aguentam, tá? Então eles começam a se manifestar, né? E começam, ligam, né? E dizem: ó, pastor da Monte, o senhor pode vir aqui, né? E aonde a gente está indo, graças a Deus, Giruá, batizamos mais 2 irmãs nesta viagem, né? Lá em Giruá, né? A irmã a Fran e agora falhou aqui, tá? A filha do irmão Oswaldino. Deus abençoe a ele, que ele encontre as pessoas para trabalhar para ele. A Jardiele, é o Jardel e a Jardiele, né? E que Deus ajude, né, também ao irmão Carlos, né? Deus ajude a vocês, meus irmãos. Deus ajude, no nome de Jesus Cristo. Não tem sido fácil, tá? Mas Deus não chama nós para facilidade, tá? Deus não chama nós para facilidade. Então, deixa eu ver aqui, Josué, ele diz assim, no versículo 11, ele disse: Israel pecou e transgrediram. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado. E tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Pois os filhos de Israel não puderam, por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Isso é duro, né? Eu sempre penso assim, ele aqui está falando, se você continua lendo, você vai encontrar o anátema, a maldição, seja amaldiçoado, o que toma do anátema, tá? Seja excomungado. Paulo disse: ainda que um anjo, um querubins, um serafins, ele disse: até mesmo eu, venha e pregue um outro evangelho além do que eu vos tenho ensinado. Ele disse: seja anátema. Então o irmão Brennan disse que Paulo era um pilar. E ele tinha total convicção do que Deus estava falando. Amém. E uma das coisas, muitas vezes, nós não temos esta convicção. Eu não sei porquê. Tá? Então ali tem um cidadão que era chamado Acã. E quando ele tomou do anátema, tá, os filhos de Israel não puderam resistir ao seu inimigo. Quando você toma do anátema, da maldição, da coisa amaldiçoada, você não vai resistir ao seu inimigo. E se bem não me falha a memória, 13 soldados de Josué foram mortos. Se bem não me falha, 16. E a família de Acã foi toda queimada.
Porque ele foi quem introduziu a maldição, o anátema, no meio do arraial, no meio da igreja. E o que aconteceu, eu fico pensando assim, não, talvez ele tenha dito às filhas dele, os genros, os seus netos, talvez ele tenha dito à sua esposa o que ele tinha feito. Eu fico pensando. Mas você sabe o que eu mais penso? É porque o camelo dele também foi queimado. A jumenta, o gado, as ovelhas. E eu fico pensando, por quê? O que tinha a ver esses animais com o que ele fez? Se você volta só um pouquinho mais em Deuteronômio, capítulo 7, é um livro, voltando. Ele diz assim, 7:26, ele disse, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, para que não seja amaldiçoado. Assim como ela, de toda detestará, e de toda abominação, porque anátema é. E aqui nós podemos dizer, as tuas saias curtas é anátema, as tuas calças compridas, os teus brincos, os teus batons, tudo isso é anátema. E tudo isso vai ser queimado. Tua televisão, tuas novelas, tudo isso é coisa que Deus detesta. Nessa mensagem, a era de Éfeso, na página 58, no parágrafo 3, ele diz, primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importava o que custasse. Era um emprego, a esposa, o esposo, seja lá o que for, a namorada, ele permanecia fiel à palavra. Mas Gálatas diz, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. 2:11, e chegando a Pedro, Gálatas 2:11 e 14. E chegando a Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Vocês já ouviram ler isso? Deveriam ler. Paulo resistiu Pedro na cara dele, na frente dos outros. Tá? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Mas, quando vi que não andava bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viver como judeus. E isso foi na presença de todos. O sol já está se pondo. Eu não posso servir Santa Ceia à tarde. E isso é anátema. Paulo disse, se vier um anjo. Porque lá na frente ele disse na noite que o Senhor foi traído. São João 13:30, tá? 13:30 você pode olhar que foi à noite
que foi à noite. Mas os homens, eles estão fazendo exatamente tomando do anátema. Tá? E não adianta. Paulo resistiu a esses homens na cara deles. Deixa eu só continuar aqui um pouquinho aqui. Ainda na era de Éfeso, na página 66, ele disse: e pusesse à prova os que diziam ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentiroso. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos? Não é isso? Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles se põem à prova? E como eles os põem à prova? Como você põe à prova? Você deveria pôr à prova a mim também. Porque é a igreja que elege o seu pastor. Não é o pastor que elege a igreja. A maior autoridade da igreja, eles dizem que é o pastor. Mentira! É a igreja. É a assembleia. Mas nós temos medo. Porque Paulo tinha visto esse tipo de homens. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Aqui está Gálatas. Mas ainda mesmo que um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falava. Por isso disse, se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação. Vocês sabiam que ia ter uns crentes da segunda revelação? Da segunda revelação. Por que o irmão Breno viu isso tudo, né? Olha só o que ele diz. Se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se eu fizer, ele estaria mudando sua mente. O clero de Roma não conseguiu mudar a mente de Lutero. Ele disse, eu estou preso aos meus pensamentos. Ele pode dar uma revelação. Deus pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela. Como fez no Jardim do Éden. Quando ele prometeu a semente à mulher. E então, mais tarde, especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão. E depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Vocês entendem, né? Abraão, Davi, a mesma revelação. Tá? É a mesma coisa. Está lá escrito. Aquele que for pego em adultério será morto. Ele deu uma outra revelação? Não. Foi a mesma. Ele disse, se tu olhar uma mulher e intentar no teu coração, ele disse que tu já cometeu adultério. É a mesma. Ele não mudou. Vocês entendem isso, né? Amém? Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia. E veja que aqueles profetas estavam fazendo.
Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles Éfesos conheciam aquela palavra como Paulo tinha ensinado. E eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Que um pastor seja marido de uma só mulher. Entende isso? Como as pessoas estão no anátema, na maldição. É que nós somos muito fraquinhos para ter coragem de falar como o William Branham falou. Sabe de uma coisa, sabe? As pessoas dizem, às vezes eu sei que tem umas pessoas que não gostam de mim porque eu uso, até mesmo que congrega comigo, porque eu uso a mensagem. Eu leio para vocês. Eu leio o que o profeta falou, porque o irmão Branham disse, Pedro também disse, se tu fizer assim, tu não vai errar o caminho. E ele disse, tu jamais tropeçará. Tá? Então, apóstolo com 2, 3 mulheres. Entende isso? Seja anátema. Anátema. Povo, fale como o irmão Branham falou. O que é certo, o que é errado é errado. Doa aonde doer. A única coisa que tira nós daqui é a palavra. Amém? Vocês não estão dizendo o que Paulo disse, portanto, vocês são falsos. Só isso incendeia meu coração. Irmão Branham dizendo, isso incendeia meu coração. Você imagine o William Branham ressuscitar agora e chegar e encontrar exatamente como nós estávamos dedicando aqui esse pequeno santuário para a adoração de Deus. O irmão Branham diz assim, nunca venda nada aqui aos arredor. Ele não disse nem dentro, ele disse aos arredor. Nunca venda nada. Aqui não é lugar de venda. Aqui não é um lugar de venda. Seja anátema. Jesus disse que as tuas palavras sim, não. O que passar disso é o diabo. E o diabo sempre vai colocar na mente dos crentes a palavra mas não é assim. Mas é o irmão Demontier que disse. Não, quem disse foi o William Branham. E quem disse o William Branham foi Deus. Amém? Amém? Isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova. Um desses dias haverá de vir um profeta para a era de Laodiceia. E você saberá se ele é ou não verdadeiro. E você saberá se ele é ou não é verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, Senhor. Sim, você saberá. Porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não desviava dessa palavra um momento sequer. Nem por um jota. Nem nesta última era. Quando haverá muitos falsos profetas surgindo. Observe e veja. Ele sempre diz que se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido.
Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: voltai à palavra, ou você estará perdido. Não, ele não edificará sobre uma revelação ou uma interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Pode me matar, vocês podem me deixar, mas eu fico com isso aqui. Isso aqui é minha vida. Minha esposa eu lhe amo muito, Manassés eu lhe amo muito, minhas 3 filhas eu lhe amo muito, mas não fique no meu caminho. Isso aqui está acima de tudo na minha vida. Acima de tudo. Amém? Hã? Deus abençoe os irmãos de Acarape. Lá está fervendo. Deixa eu ver aqui. Ainda nessa era de Éfesos 77, na página 77, no parágrafo, ele disse: ora, Paulo era um profeta ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome de Jesus Cristo e disse qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema. Se tem aqui alguém aqui, ó, que desceu as águas aí, ó, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é anátema. Jesus Cristo não mandou tu repetir essas palavras. Ali é a ordenança. Ela é obedecida em Atos 2,38. Paulo não estava com Pedro, Paulo não estava com os 11, com os 120 lá naqueles dias. Não, ele não estava lá. Mas quando o Espírito Santo veio, ele batizou da mesma forma que batizou os outros. Ele disse: eu não aprendi de homem algum, mas de Deus. E ele diz mais assim: se tem uma mulher pregadora no meio de vocês, seja anátema. Excomungue a tal. Paulo chegou na igreja de Corinto. Lá tinha um povo, o templo da deusa Diana. E ali tinha uma sacerdotisa que ministrava no templo. E quando elas se converteram ao cristianismo, elas achavam que poderia pregar, que poderia ministrar. Paulo disse: não, pare com isso. Eu vou só te dizer uma coisa, mulheres. Tu quer aprender alguma coisa, interroga teu marido em casa. E eu vou te dizer uma coisa, mulher. É vergonhoso tu falar na casa de Deus. Mas nós estamos numa era feminista do inferno. O homem diz: eu vou à lua. A mulher diz: também eu vou. Eu estava conversando com um irmão e ele tem um irmão e a esposa do irmão dele fez concurso para o exército. Ele é tenente agora. Aí eu disse: tu vai ver o que é que ela vai fazer com o teu irmão. Cala a boca! Vai lavar os pratos! Eu já falei para vocês que eu fui na Marinha, no comando geral da Marinha Militar, lá em Fortaleza. Eu fui resolver um problema lá, um problema de inundação. E lá eu encontrei uma major. Tá? Uma major e uma pistola muito grande assim. Né? O comandante mandou ela me atender. Eu vi que ele passou o rádio, ele disse assim: major, por favor, atenda esse homem aí, porque ele vai nos ajudar. Era um problema, nessa época eu trabalhava na prefeitura. E ele dizia: não deixe ele sair, não deixe ele ir embora. Aí ela veio, né? Tá? Aquela pistolando assim de lado. E eu olhava assim para a pistola, assim, aquela arma. E olhava assim para ela. Aí ela: seu Demotiel, o senhor sente? O senhor quer água, café? E eu disse: não, água. Ela disse:
o comandante já está vindo, ele está trazendo umas ordens ali, mas ele já está vindo aqui para atender o senhor. Eu disse, tudo bem. E ele pediu para mim mostrar uns vídeos aqui do que aconteceu. Eu disse, tá bom. Ela começou a mostrar uns vídeos. E ali os vídeos terminou. Aí eu olhei para ela. Eu disse, a senhora é casada? Ela disse, sou. Aí eu disse, a senhora tem pai? Ela disse, tem. E ela já estava com os olhos já mais arregalados. Talvez ela achasse que eu fosse falar alguma coisa, né? De paquera, alguma coisa, né? Talvez, né? E eu não poderia perder aquele momento, porque os momentos são ímpares, né? E ali, aí eu disse, seu marido não lhe ama? Aí ela, sim. Mas ela não teve coragem de perguntar assim, por quê? Aí eu disse, seu pai não lhe ama? Ela disse, sim. E quem foi que mandou a senhora se enfiar dentro dessa calça? Quem mandou a senhora vir para cá pro meio dessa ruma de macho fedorentos? E a senhora agora com essa pistola, parece um macho. Deus te fez feminina, mulher! Deus te fez feminina! Mas elas não querem. E elas têm uma grande regalia com tal aí desse PT do inferno. A mulher feminina. Vem aqui. Cadê meu chá que eu colocaram aqui hoje? Assim. Assim não. Pega aqui assim. Assim, ó. Assim. Vai. Pega. Não é isso? Tá? Você diz assim, eu sou pequenininho, mas sou macho, irmã Terezinha. O irmão Brena disse, é isso. Tá? É isso. Eu vou dar um testemunho bem forte aí, aconteceu muito. E aí ela gosta de pegar assim. Tá? Porque ela sabe que ela está segura. Foi Deus que fez isso. Aleluia. Deus gostou de fazer isso. Amém. Muito obrigado, irmão Mário. Tá? Aquela dali, o senhor ficou nervoso. Aí é o seguinte, você veja bem, olha. O tempo passou, eu casei, nós casamos, a irmã Daniele, nós casamos. E quando foi um dia, a irmã Daniele chegou e disse, você sabe qual era o meu maior sonho? Olha o sonho dela. Você sabe qual era o meu maior sonho? A minha maior vontade. Aí eu fiquei assim, eu digo, deve ser uma coisa boa, né? Tá só nós dois aqui, né? Aí ela disse, era te dominar. O irmão Brana disse aqui nas eras de Laodiceia, ele fala que o Espírito, desde lá, o irmão Brana chega a dizer, elas não são culpadas, é o Espírito. Agora, o problema é que elas querem dar ouvido a esse Espírito. Tá? Elas querem. Agora, só um pouquinho assim. Mas tem homem que trata a mulher, que eu te falar uma coisa. Merecia uma xixa de arame. Farpado de 6 pontas. Enferrujado ainda mais. Tá? Irmão, depois da salvação do Senhor Jesus Cristo, o profeta disse, é uma boa esposa. Entenderam? Vamos aqui. Quem bebeu cachaça? Quem viveu no mundo bebeu cachaça? Né? Ela suportou. Não tem uma coisa tão podre como cachaça e cigarro.
E ela suportou ali na cama. Sabe aquela catinga de cigarro? Aquela catinga de cachaça, que coisa podre é um caba bebo e com cigarro. É podre. Mas ela suporta, por amor. Sabe? O irmão Brena disse que não tem... Depois da salvação é uma boa esposa. Mas uma má esposa é sangue, é algo no sangue do homem. Olhe para isso, meus irmãos. Não tome do anátema. Não ponha nada amaldiçoado no seu lar. Tá? Cuide da sua esposinha. Cuide, assim como Cristo cuida de nós. E guarda, vela para nós, para que se cumpra a sua palavra. Faça como o irmão Paulo, né? Que homem apaixonado. Olá, irmão Paulo, como vai o senhor? Eu estou aqui, pastor, apaixonado. A Ilza cada dia fica mais bonitona. O problema é que vocês estão com um pastor que tem que tem profecia e a coisa acontece, né? Tá? Mas eu estou orando, irmão Dorival, para que a irmã Cleonice não engravide. Mas, irmãos, que a coisa estava um pouquinho tensa aqui, tá, irmão? O irmão Brana disse que tem que quebrar algumas coisas. Tá? Ele diz, agora vamos ao nosso assunto rapidamente, estado religioso. Ontem estudamos a técnica de demônios. Estive pensando hoje como Deus procede. Você não sabe que liberdade é sair. Agora, não sou um mestre, estou longe de ser um expositor da Bíblia. Eu sou. Minha instrução está limitada à 7ª série. Assim que eu saí da escola faz uns 25 anos. Assim que é bastante tempo fora. E não tenho muita instrução, mas tudo o que sei, recebo através de inspiração. E se essa inspiração não concorda com a Bíblia, então está errado. Amém? Está vendo? Tem que ser a Bíblia. Não importa que a inspiração seja. Tem que vir. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. E o que é isto? E o que isto é? Se o que eu disser estiver contrário a isso, que minhas palavras sejam mentira. Porque isso é a verdade. Está vendo? Está vendo? E se um anjo lhe disser algo que seja diferente disso, Paulo disse, que seja anátema. Mesmo um anjo de luz. Agora, há muitas coisas grandes. Eu somente, a única escolhi 2 dias, por causa de transmitir esse assunto para o povo. Que foram ontem e hoje das reuniões da tarde. Então você veja bem. Ainda que é um anjo de luz. E Satanás, nós sabemos que ele é um anjo de luz. E que tem enganado completamente as denominações. Todas as denominações, desde 77, estão todas elas caídas. Todo o sistema está caído. Todo o sistema denominacional está caído. Satanás colocou tudo isso por terra. E hoje Satanás ele é adorado. O anátema é adorado. Tá? Com seus rocks, com suas baterias, tá? Com as mulheres com os cabelos cortados, pintadas como Jezabéis, e daí por diante. Tá? Com suas pastoras, com suas bispas, né? Como uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, eu sou uma diaconisa. Eu disse, eu acho que está faltando algumas letras nessa palavra. Ela disse assim, por quê? Deve ser diabonisa.
Deve ser diaconisa. Ela olhou para mim, ela disse, pastor, o senhor falou muito forte. Eu digo, mas foi que você viu isso, uma diaconisa na Bíblia? A Bíblia diz que o diácono governe bem o seu lado. Não foi que já viu uma mulher governando? Só a Dilma. E governa ruim que só o diabo. É, meu irmão. A verdade liberta, minha irmã. A verdade liberta. Tome da palavra de Deus e viva ela. Problema vocês vão ter, mas é bom. Eu não entendo. É bom estar numa luta. Numa luta. Onde todo se fecha contra você, que você olha para um lado e olha para o outro, não tem para onde você ir. E você tem que resistir àquilo ali. É bom. É bom. Quando o diabo chega a você e diz, você não vai vencer. É bom quando o diabo chega a você, você não é uma filha de Deus. Você não é um filho de Deus. Ora, se ele está dizendo que eu não sou, por que ele está preocupado? Aleluia! Aleluia! Eu digo desse jeito na cara dele. A minha filhinha Kézia vai morrendo nos meus braços. Ele sentou-se ao lado da cama e cochichou no meu ouvido. Ela vai morrer nos teus braços e tu não vai se perdoar nunca. Se ela morrer agora, ela vai para o céu. E eu vou continuar amando ele. Entende? Povo, lembra do que o profeta disse, quando o diabo ameaça porque ele já perdeu. Não tome do anátema. O que é amaldiçoado, Deus amaldiçoou. Se Deus amaldiçoou, você não vai poder prevalecer contra aquilo. Deixa eu só ir um pouquinho aqui. Essa mensagem, a era de Sardes, na página 221, no parágrafo 1, ele disse, Paulo foi o primeiro mensageiro, e ele disse em Gálatas, ele disse, qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importa quem for, se ele anunciasse outro evangelho, além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entraria lobos cruéis. Porque disse que o arrebatamento já houve. Eu não vou citar aqui o pastor que foi para Fortaleza e eu conversei com ele, ele disse, não, o arrebatamento já houve. Eu dei o púlpito lá 2 dias para ele pregar, eu acho. Tá? E ele disse, não, o arrebatamento já houve. Eu disse, houve? E o que é que nós estamos fazendo aqui? Sim, pastor, foi lá na nuvem de 65. Não é isso? Na nuvem. Aí eu olhei para ele, aí eu disse assim, o senhor me viu lá? Não, isso é espiritual. Eu disse, acaba com isso, rapaz. O senhor tem idade suficiente. Não, mas agora nós temos um novo nome. O novo nome agora o novo nome, ele disse que o novo nome agora é Brana. Aquele nome lá. Diz que Deus revelou a eles que o nome é Brana. Está bem aqui. O irmão Brana diz aqui no final da era. Ele disse, não se metam nisso. Não se metam nisso. Qual foi o nome, qual é o nome que Deus tem usado? Que Deus usou lá no deserto. Era Moisés. Esse era o nome de Deus. Eu não sei se você pode captar isso. Nesta era, foi Brana. Que você queira ou não, que eu queira ou não. E os filhos não vão blasfemar contra isso. Não há mais sangue
no altar. Então, para que chamar o povo a arrependimento? Se o arrebatamento já houve, por que está dando Santa Ceia? Por que está pedindo dízimo? Ah, mas nós estamos no milênio espiritual, até que a gente vê alguma coisa. E onde está? Eu creio que Paulo, como assim o irmão Brano, ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado com... Ele não estava preocupado com as denominações. As denominações não podem te enganar. Que você queira ou não, meu irmão, minha irmã, o anátema está junto conosco. A Bíblia diz que eles se sentam junto conosco. Eles ouvem ou comem o mesmo alimento. Sabe, sempre nós dizemos assim, sempre nós falamos assim, diz assim, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas nós devíamos olhar isso mais direitinho. Nós não somos enganados porque ele abreviou o tempo. Ele abreviou o tempo. Tá? O porte e a santidade de Judas batia de 10-0 em Jesus. Tá? Sendo que Judas ia lá para quis ir lá para a casa de Simão. Ele disse: eu não vou nada sentar com aquele ladrão, rapaz. Veja Esaú, veja Caim. Para quem os homens olham mais? É para aquilo que é grande. É para aquilo que é bonito. Eles olham mais para aquilo que tem mais. E isso, a luz... Uma coisa aqui está claro, tá vendo? Aqui está claro. Uma coisa é tu andar aqui nesse clarão. A outra coisa é tu estar aqui. Uma coisa é tu estar na luz. Não no clarão da luz. O clarão da luz sempre vai encandear. Sempre vai ofuscar os olhos. E sempre por trás disso está o anátema. Tá? Sempre está. Vejam. Eu fiz uma conta ali. Ó. Eu fiz uma conta assim. Isso veio em mim. Todos os homens que tem, todos os pastores que têm se levantado contra José Brana. Ou traiu a esposa, ou a esposa traiu eles. Isso é duro, mas é verdade. Olhe. E ele anunciasse outro evangelho além do que Paulo anunciou, que fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse entraria lobos cruéis. Ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz. Quanto mais seus ministros. Assim ele adverte que este evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava no nome de Jesus Cristo e rebatizava quando as pessoas não tinham sido imersas assim. Ele pôs a igreja em ordem e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito e confirmou
que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Esse é um ponto muito, muito forte isso aqui. Mas se você veja bem, tá? Por que uma denominação não engana a gente? Porque se a gente chega lá na denominação, eles estão lá orando, todos os crentes estão falando de línguas estranhas. Paulo disse, seja anátema isso aí. Anátema. Tá? Ele disse, não foi assim que eu ensinei. Eu ensinei que fale 2 ou 3, um após o outro. E que haja intérprete. Se não haver intérprete, se cale. Fale consigo mesmo. Tá? Então, nós sabemos disso. Tá? Ele pôs a igreja em ordem e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito. E confirmou que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Esses dons. Tá? Escuta bem uma coisa aqui. Eu ouvi uma verdadeira coisa, mas eu sei por quê. Uma jovem com problemas, ela tentou tirar a Bíblia de um pastor. Tá? Porque ela queria que ele atendesse ela. E ela estava impaciente. Espírito, a igreja tem espírito. E certo dia os seus pais foram para o pastor para tomar a Santa Ceia. E o pastor ligou para o pai dela e disse assim, vocês venham para a Santa Ceia, mas não traga fulano. E quando a mãe dela me falou isso, eu pude ver que ele tem medo de demônio. Que ela manifestasse um demônio. Já vi uma mulher bem magrinha de você dar um sopro nela e ela cair. Lá no tabernáculo. E ela pegou uma cadeira, foi lá no Pirambu. E 10 irmãos não conseguiu tirar a cadeira dela. Por isso os diáconos não podem estar com os olhos fechados. Tem os diáconos, lá em Fortaleza ainda tem lá uns diáconos lá voador. Né? Que quando a gente está orando, eles ficam chorando. Bobão. O diabo vem, mete uma cadeira na tua cabeça, mete num tapa. É isso. Tá? E aí eu olhei aquilo e os irmãos lá tentando tirar aquela cadeira dela. Né? Aí eu cheguei assim, disse, não, solta. E ela com a cadeira assim. Sabe, uma cadeira pesada, dessa de madeira assim. E ela olhando assim para mim, assim, com a cadeira assim. E eu olhando. Deixa de ser besta, Satanás. Põe essa cadeira no chão, sai dessa mulher, diabo. Eu estava andando com um grupo de pastor da mensagem. O irmão Brena disse que esses dons têm que estar na igreja até a vida de Jesus. Línguas estranhas, interpretação, dom de profetizar, tá? Cura divina, tem que estar em nós. Não que nós seguimos isso. Nós não seguimos o dom, nós seguimos a mensagem, nós seguimos o profeta. Aleluia. Então veja bem uma coisa. E eles me disseram que não tinham o dom de expulsar demônio. Eu disse, mas precisa de dom para expulsar demônio? E Cristo não está em vocês, como disse o profeta. O irmão Brena disse, Satanás não te respeita, tu homem. Aí respeita quem está dentro de ti. Desse modo, os mensageiros seguintes, todos os seus remanescentes, pelo Espírito Santo aderiam com o mesmo fogo e daria a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo e os sinais o seguiriam. Irineu qualificou-se, sim. Martins qualificou-se, sim. Columba qualificou-se, sim. Martim Lutério qualificou-se, muito seguramente. O Elas
qualificou-se, sim. Sim, Senhor. Ele teve grande ministério. E até orou para o seu cavalo ficar bom. E ele ficou. Aí está. 7 eras da igreja. 7 mensageiros que foram semelhantes. E Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e vivesse uma luz diferente. Olha o que Paulo disse. Olha o que o profeta disse. E Paulo pronunciou maldição. Seja anátema. Seja amaldiçoada esta mulher. Seja amaldiçoado este homem. Tire do meio de vós. Esse não foi o evangelho que eu vos ensinei. Aleluia. Já vou terminar. Eu vou até... Olha só, essa mensagem de comunhão, 118 ele diz, aí está hoje, está vendo a palavra de comunhão, estava em Miqueias. Agora, se você está tendo comunhão com Deus, ao tomar a verdadeira comunhão, e o Espírito em você discorda desta palavra, não da minha, meu irmão, da minha você pode discordar. Mas se você discorda disso aqui, você é um anátema, você é um amaldiçoado. E o Espírito em você discorda dessa palavra, você não está tendo comunhão com Deus. Você está tendo comunhão com demônios. E eles são tão imitadores. A Bíblia diz... Nos últimos dias eles quase enganariam o próprio eleito, se possível for. Mas os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, não passará. E como Paulo disse em Gálatas, se um anjo do céu pregar qualquer outro evangelho além deste, que vocês já ouviram, seja anátema. Aí até um anjo. A igreja primitiva, aqueles homens, como São Martins, Irineu, aqueles homens pios, quando o diabo aparecia como anjo de luz, mas você observe você, ele estará um pouquinho fora da palavra. Peça discernimento de espírito, igreja. Deus me dá discernimento de espírito. Me dá discernimento de espírito. Me dá, Senhor. Provai os espíritos para ver se vem de Deus ou não. Ele não está atrás de enganar a Assembleia. Ele não está atrás de enganar a Batista, não. Ele está atrás de enganar a noiva. Ele quer derrubar a noiva. Tá? Porque as denominações, elas já tomaram do anátema do catolicismo. Tá? Já está deitado na cama com o diabo. Mas é a noiva que ele quer. Tá? A noiva. Agora, para encerrar aqui. Essa mensagem aqui. Vou ler uns 2 parágrafos aqui. Um verdadeiro sinal que não deixa passar por alto. 1:27, ele disse, uma amável pessoa, outra noite falou comigo. Ele veio, colocou seus braços em volta de mim, disse, irmão Brana, disse, eu desejo perguntar-lhe algo. Disse, se o Senhor apenas se comprometer um pouco desta coisa da qual o Senhor está falando. Eu disse, o quê? Disse, todo esse batismo. Não fale de batismo no nome de Jesus. Que nós te aceitamos no companheirismo.
pastor assembleiano, um amigo meu, tá? Chegou lá em casa. Eu tinha derrubado a casa do meu sogro. E não tinha mais como fazer, levantar. Os assembleianos passavam e diziam, aí, derrubou a casa do sogro e não tem condição de levantar. Aí o outro passava e dizia assim, aí, igual a catedral, nunca termina. A catedral lá em Fortaleza nunca termina, né? Vem 400 anos e não consegue terminar. Porque eles ficam comendo. Aí ele chegou num carro. Ainda lembra ali um Gol amarelo. Chegou assim. Aí eu estava fazendo o último massa assim para sentar uns tijolos. E estava faltando a farinha. Né? Deus abençoe a minha nega, que eu te falar, ali é uma flor de algodão. Ela suportou tanta coisa. Aí ele parou assim nos meus pés. Aí eu olhei assim, aí ele desceu. Pastor Demontier, Deus me mandou lhe trazer uma benção. Aí eu estava com a enxada assim, aí eu baixei a cabeça. Aí eu disse, o Senhor não falou comigo que ia mandar alguém trazer uma benção para mim? Aí eu levantei, eu disse, ele disse sim. Deus mandou dar esse carro para o senhor. Deus mandou eu lhe entregar uma cidade, um campo, na cidade chama Canidé. Tá? Dentro da cidade tem mais de 470 crentes, batizados, fora os congregados. O juiz da cidade congrega lá. Aí, e eu vim aqui para lhe entregar. Hoje eu sou o vice-presidente do ministério em Fortaleza. Aí eu bati a cabeça e disse, Senhor, o Senhor não sabe mais no que eu creio? Eu não creio em Trindade. Aí eu olhei assim para ele, sabe? Ele é branco, mas ele ficou vermelho assim, com uma blusa da irmã Patias. Eu olhei assim para ele e disse assim, não foi Deus que te enviou, foi o diabo que te enviou. E ele se tremeu assim, sabe? E o carro amarelo. Eu digo, foi o diabo que fez isso. Porque o Senhor sabe que eu não creio nesse batismo pagão. O Senhor sabe que eu não creio nessa tal de Santíssima Trindade. Tá? O Senhor sabe tudo isso. O Senhor sabe que eu não creio em mulher pregadora. O Senhor sabe dessas coisas. Como é que Deus ia me mandar? Tá? Mas, irmão, a nossa igreja, a igreja santa, é mentira! É mentira! O Senhor me perdoe, mas o Senhor está mentindo! Isso aqui não faz sangue! Isso é mentira! Nenhuma igreja derramou sangue! Pelos meus pecados, pelos seus pecados! Segue anátema toda palavra fora desse evangelho! E ele ficou se tremendo, olhou para mim, ele disse, parece que não tem jeito com o senhor. E entrou no carro e foi embora. Mas 3 meses depois, ele chegou de novo. E aí? Com outro carrão. E aí? Dessa vez era cinza o carro. Todas as coisas assim, a gente tem que ter assim é como, por exemplo, tem uma pessoa aqui que começou a me fazer umas perguntas, de onde é que essa coisa quer chegar? Eu digo, onde é que essa coisa quer chegar? Onde é que esse elemento quer chegar? Aí quando eu olhei o número do celular dele, tá? Terminava 666. Irmãos, tenha um pouquinho. Sobe só um pouquinho. Você pode até dizer, isso não vale nada. Sobe um pouquinho. Tá? Sobe um pouquinho. Você vai se comprometer? Ele disse,
E disse todo esse batismo, disse as igrejas de Chicago, e todas as simplesmente querem tanto, porém elas têm medo que o Senhor mencione isso. Eu disse, seguramente eu mencionarei, certamente, eu mencionarei. E eles dizem, bem, esta é a única coisa que eles têm contra o Senhor. E eu disse, então eles não têm contra mim. Não fui eu que disse isso. Deus disse isso. Eu desafio a qualquer um deles vir provar que isso está errado. Está vendo? Disse, bem, veja, o Senhor deveria concordar a fazer o companheirismo. Essa é a mesma coisa que ele queria que eles fizessem. Acabe ali. Deus não se compromete. Não, Senhor, Ele não se compromete. E ele disse, agora, irmão Brana, eu desejo perguntar algo. O anjo do Senhor disse, nós todos cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse isso. E eu disse, não me importa o que o anjo do Senhor diria. Isso aqui está com A maiúsculo. E está com S maiúsculo. Não me importa o que o anjo do Senhor diria. Se é um anjo do Senhor, ele dirá isso aqui. Aleluia. Ele dirá isso aqui. Porém, se ele disser algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. E eu disse, independente que o anjo ou qualquer outra coisa dissesse, Paulo disse, ainda um anjo do céu pregue outro evangelho além de vós, que seja amaldiçoado. Amém? Então não se comprometa, meu irmão. Tá? Não se comprometa. Não se comprometam. Fique com o que a palavra disse. Fique com o que o Espírito Santo disse. Tá? Eu estava conversando com uma pessoa e uns irmãos, e meu irmão, primo, bem longe. Aí eles disseram assim, o anjo do Senhor apareceu para minha esposa e disse que ela ia ser uma missionária. Eu digo, eu não duvido, né? Que foi um anjo. Mas vamos botar um pouquinho à prova isso. Tu tem coragem de mandar a tua esposinha, tu ama ela? Ele disse, amo. Tu tem coragem de mandar ela lá para aquelas tribos Anomami, lá no Amazonas? Com aqueles índios, eles não sabem o que é roupa? Hã? Você me entende? Tu mandará a tua esposinha para estar vendo aquilo? Aí ele disse, não, mas ele chamou, mas foi assim, né? Assim na cidade. Entende? Um pouquinho a prova. Só um pouquinho a prova. Irmãos, e existe uma falsa presunção do diabo no meio do povo da mensagem. Sabe o quê? Ele diz assim, só os homens podem pregar. Isso é mentira. Isso é anátema. São aqueles que Deus chamou. Não se metam nisso se Deus não falou com você. O irmão Brena disse, se você não ouviu a voz aprazível de Deus, ele disse, não se metam nisso. Não coloque tua mão. Não vá fazer as pessoas duas vezes filho do inferno. Não façam isso. Testificar, todos podem testificar. Homens e mulheres. Mas nem todos foram chamados. O apóstolo São Paulo também falou sobre isso. Amém? Amém.
Vamos ficar de pé.